Boa noite, queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para mais um culto, tempo de reflexão na Palavra de Deus, para que a gente possa chegar até o Senhor com um coração puro, com esse coração que Ele tem feito uma obra em nossas vidas. Eu quero convidar você neste momento a estar com a sua família lendo a Palavra de Deus, e nós vamos ler o Salmo 46. Convido você a ler esse Salmo, onde diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Salmo 46. Vamos ler juntos o que diz a palavra de Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que salmo tremendo, que nos lembra que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. O salmista aqui descreve os feitos de Deus, as grandes obras de Deus. Coloca Deus como o Senhor soberano de todas as coisas. Esse Deus que tem controle sobre o mundo, sobre a terra. Ele volta os seus olhos de graça sobre mim e você nesta noite, sobre a nossa família, para falar aos nossos corações, para nos abençoar. E a palavra-chave que nós encontramos aqui está no verso 10, que diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Nesta noite você é convidado a aquietar o teu coração, a saber que Ele é Deus, que Ele é exaltado e que Ele tem cuidado de você. Deus é o seu refúgio, Deus é a sua fortaleza, e eu convido você nesta noite a descansar em Deus, a confiar a sua vida, aquilo que tem acontecido na sua história, a confiar suas lutas, suas dores, nas mãos do cuidado deste Deus que está com você, para lhe abençoar, para lhe ministrar. Quero neste momento convidá-lo a orar comigo, a confessar os seus pecados e a descansar no Senhor durante esse tempo de culto que teremos hoje. Vamos orar neste momento para a glória de Deus. Amado e bondoso Deus, nós louvamos ao Senhor pela rica oportunidade que o Senhor tem nos dado de louvá-lo, por este tempo que o Senhor tem nos dado tão especial de culto ao Senhor, por esse tempo que nós podemos juntos, Pai, através da sua presença em cada lar, em cada casa, em cada pessoa, nos unirmos a Ti, Pai, em oração, em louvor, no ouvir da Sua palavra, no render-se completamente a Ti. Nós louvamos porque o Senhor está conosco e o Senhor tem sustentado a Tua igreja nessa cidade e em tantas outras localidades, Pai. Nós louvamos porque o Senhor é um Deus fiel e neste momento diante do Senhor, nós confessamos os nossos pecados, Pai, e pedimos, ó Pai, que o Senhor nos perdoe. Pedimos, ó Pai, que o Teu sangue nos purifique e que nós possamos estar limpos pela Tua presença, para que juntos, cada um em sua casa, nós possamos estar louvando ao Senhor nesta noite de domingo, Pai. Muito obrigado, porque o Senhor é um Deus perdoador, um Deus que está conosco para nos abençoar. Nós te louvamos em nome de Jesus, Pai. Amém
e amém. Eu quero convidar você neste momento a cantar comigo o hino 165, 165, que fala do cuidado divino, e após esse hino, nós vamos louvar ao Senhor com o nosso ministério de louvor. Vamos juntos cantar ao Senhor, entoando louvores ao nosso Deus. Não desanimes, Deus proverá, Deus zelará por ti, com suas asas te cobrirá, Deus zelará por ti, Deus cuidará de ti, da tua dor, com todo amor, jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Se no teu peito vibrar a dor, Deus zelará por ti. Tu já provaste seu grande amor, Deus zelará por ti. Deus cuidará de ti, na tua dor, com todo amor,
Amados irmãos, como é bom louvar ao Senhor, como é bom agradecer ao Senhor com hinos, com cânticos. Eu quero aproveitar aqui neste momento e agradecer ao trabalho do Ministério do Louvor, que tem se dedicado aí a gravar as canções. Nós temos usado aí e cremos que Deus tem abençoado cada dia mais. Eu quero neste momento fazer este tempo de intercessão. Nós sempre dizemos na igreja que a intercessão é uma expressão de amor e cuidado para com o próximo. E Deus nos desafia sempre a olhar a Ele, amar a Ele, em primeiro lugar, ao nosso próximo, como a nós mesmos. Então, eu quero convidar você neste momento a interceder. Eu quero convidar você na sua casa, se for possível, dê a mão para quem está do seu lado, feche os teus olhos e vamos orar pelos nossos missionários, orar por aqueles que se encontram enfermos, orar por aqueles que se encontram enlutados. Vamos lembrar agora os motivos de oração. Se você na sua casa tem algum específico, ore neste momento aí, pedindo que Deus intervenha, crendo que a oração é o instrumento que Deus nos dá, esse meio de graça, para podermos nos aproximar de Deus e clamar pela sua intervenção na história. Vamos orar neste momento juntos, amados? Amado e bondoso Deus, nós te louvamos, porque o Senhor nos concede esse meio de graça, esse tempo que nós temos para orar, para buscar o Senhor de forma tão especial. E eu quero neste momento unir a minha fé com a fé dos meus irmãos que estão em suas casas, para que nós juntos possamos orar, Pai. E nós começamos louvando ao Senhor pela oportunidade que temos de orar. E também queremos interceder pelos nossos missionários. Rogamos ao Senhor que os visite, lembrando aqui do Bira, da Patrícia, da Caris, do Fábio, da Stephanie, do André, da sua esposa. Pedimos ao Senhor que os abençoe neste momento, que onde quer que eles estejam, o Senhor possa estar visitando, o Senhor possa estar suprindo as necessidades que eles têm, física, emocional, ó Pai, financeira, que o Senhor possa estar cuidando de todas as coisas na vida deles, Pai. Que o trabalho deles, que a obra que eles têm feito ao Senhor, seja uma obra, Pai, frutífera, Pai, frutífera para a honra e glória do Senhor. Cuida também de outros missionários que nós não citamos aqui, mas que têm servido ao Senhor com esmero no campo, Pai. Pedimos ao Pai que o Senhor os abençoe. Oramos por aqueles que se encontram enfermos, acamados, aqueles que têm enfrentado lutas, Pai, na área da saúde. São tantos nomes, tantas pessoas, mas aqui, Pai, nós pedimos que o Senhor os visite, Pai. Que o Senhor possa trabalhar em cada um deles. Em especial, colocamos aqui a vida daqueles que têm pedido oração, que têm estado conosco em oração. Louvamos ao Senhor pelo cuidado de Deus pela vida deles. Queremos orar por aqueles que perderam seus entes queridos, Pai. Pedimos ao Senhor que os console por meio do Teu Santo Espírito, que eles possam receber do Senhor esse consolo, essa bênção, Pai, essa proteção do Senhor neste momento. Rogamos, ó Pai, por nossas cidades, por nosso estado, por nosso país. Oramos pelos nossos governantes e pedimos, ó Pai, que o Senhor intervenha em nossa política, em nossa economia, que o Senhor possa trazer esperança em meio às crises que estamos enfrentando nesses dias. Pai, que o Senhor possa cuidar de todas as coisas. Obrigado por este culto, obrigado pelos irmãos que estão na sua casa ouvindo essa oração, que irão agora ouvir a palavra de Deus. Pedimos ao Senhor que nos abençoe e cuide de cada um de nós. Que o Senhor derrame sobre nossas vidas a sua doce presença e que nós venhamos nessa noite honrar ao Senhor, Pai, com a nossa vida. Nós colocamos tudo diante do Senhor em nome de Jesus, Pai. Amém, Deus, e amém. Escutas quando e acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser, confio.
Graça e paz, amados. Você já passou por uma situação em que você teve algum desconforto físico, uma dor no braço, uma dor de cabeça, ou no estômago, ou outra parte do seu corpo, e você vai ao médico, o médico pede alguns exames, e quando o resultado do exame vem, é uma notícia devastadora. Você já passou por isso? Conhece alguém que já passou por isso? Irmãos em Cristo? Ou então, você está em casa, tranquilo, no seu trabalho, e chega aquela notícia de que um ente querido seu se acidentou, faleceu, e de repente você sente o chão desaparecer dos seus pés, como se dizem. Você fica abalado ou abalada. É sobre isso que nós iremos tratar hoje. Quando o mal e o sofrimento batem na nossa porta. Principalmente o mal e o sofrimento que nós não estamos esperando. Porque quando você está esperando algo de ruim que vai acontecer, já é ruim. Mas quando você não está esperando e de repente ele bate na sua porta, é muito pior. Eu digo isso porque eu já passei por várias situações assim. E tenho certeza que você, meu amado irmão, minha amada irmã, também já deve ter passado por isso. Eu oro a Deus que não passe mais. Mas enquanto estivermos nesse mundo, a possibilidade de passarmos por essas situações é bem real e bem grande também. Graças a Deus que na sua palavra Deus deixou para nós exemplos de pessoas que também passaram por situações como estas. E uma vez que é o Espírito Santo que ilumina os escritores bíblicos para narrarem estas situações, nós podemos então lê-la como palavra de Deus nos ensinando, mostrando para nós o que temos que fazer nestes momentos. Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 20. E vamos ler alguns versículos, é um texto um pouco longo, eu tenho que ler vários versículos para você entender. 2 Crônicas, capítulo 20. Diz assim a palavra de Deus. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com algum dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria, eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor, e apregou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reis dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre à posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão que nos destes em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém, os nossos olhos estão postos em ti. Todo o Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse:
Dai ouvidos todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temas, não temais, não vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobe pela ladeira de Ziz, encontrá-lo-eis no fim do vale defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, não vos assusteis, amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor é convosco. Deus abençoe a leitura da sua palavra. É um texto longo, eu ainda vou ter que ler mais alguns versículos, mas por enquanto isso aqui é suficiente. Bom, essa passagem aqui acontece no tempo do rei Josafá. Nessa época havia uma guerra entre Israel e seus vizinhos, a Síria e aquelas regiões. Naquele momento havia uma relativa paz entre Israel e os seus vizinhos do lado norte. E o Josafá reinava neste tempo. Ele tinha acabado de fazer uma aliança contra a vontade de Deus com o rei Acabe. E entrou numa guerra com o rei Acabe contra uma outra nação. Uma guerra extremamente malfadada. Tanto é que o Acabe acabou morrendo e, segundo a Bíblia, castigado pelo próprio Deus. E Josafá volta para casa. E parecia que estava tudo bem, estava tudo em paz. Afinal, a guerra nem sequer era dele, era do rei Acabe com outras nações. Ele mesmo estava em paz até aquele momento. E quando ele chega em casa, versículo 20, depois disto o quê? Depois dessa malfadada campanha, dessa aliança com o rei Acabe, que ele volta para casa, não sabemos quanto tempo passou. Ele está em casa, de repente chega uma notícia. Os filhos de Moabe, os filhos de Amon, alguns dos meunitas do povo do Monte Seir, que são hoje os árabes, aquele povo árabe que são descendentes de Esaú. Chega uma notícia para Josafá, olha, 3 nações fizeram uma aliança militar, versículo 1, e estão vindo para atacar Jerusalém. Versículo 1 e versículo 2. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram e avisaram a Josafá, dizendo, grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria, e já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então ele não está esperando uma situação dessa. De repente chega a notícia, olha, as nações do norte se aliaram, fizeram uma aliança militar, estão vindo atacar Jerusalém. Diz o versículo 3 que Josafá teve medo. É a situação que eu estou contando para você. No caso dele era uma guerra, mas no meu caso, no seu caso, pode ser outra coisa, pode ser um problema de saúde, pode ser um problema financeiro, pode ser uma notícia de desemprego, você fica desempregado, pode ser a morte de um ente querido, não importa. São situações que chegam que você não está esperando e, de repente, tira toda a tua paz, tira toda a tua estrutura, que pode mudar a sua vida. Em alguns casos, pode determinar até a nossa morte. Foi isso que aconteceu com Josafá. E assim como ele, acontece com a gente também, a gente tem medo. É a primeira coisa que a gente sente medo. Mas também é nessa passagem, e também é neste problema que esse homem de Deus vai passar, que nós podemos tirar as lições para as nossas vidas. O que fazermos quando o mal e o sofrimento batem na nossa porta? E no versículo 3 está logo a primeira lição que um cristão tem que fazer. Primeira coisa que um cristão tem que fazer quando o mal e o sofrimento batem na sua porta. Versículo 3. E se pôs a buscar ao Senhor e apregou jejum em todo Judá. É inacreditável a reação dele, mas é exatamente isso que nós temos que aprender a fazer. Veja
que chega a notícia de um exército vindo atacar a nação. No Brasil, nós não estamos muito acostumados com guerras entre nações, graças a Deus por isso. Mas quando um exército vem atacar seu país, a primeira coisa que tem que fazer é chamar seus generais, é convocar o exército, seus capitães, convocar os reservistas, preparar armamento, preparar a defesa, plano de ataque, plano de defesa. Essa é a primeira coisa que tem que fazer. Afiar a espada, no caso deles, afiar as espadas, as flechas, as lanças, os arcos. E ele, como rei, ele também é o comandante em chefe do exército. Ele é o comandante em chefe do seu exército. E no caso deles, diferente de hoje, os reis naquela época eram os alvos principais de uma guerra. O rei era o alvo principal. Tanto é que eles iam para a guerra com seus exércitos. Ele não faz nada disso. Ele, como homem de guerra, acostumado a militar, porque os reis de Israel todos eram militares, como até hoje os presidentes de Israel todos têm serviço militar, todos fazem treinamento militar, até hoje são assim. Ele, como homem de guerra, como acostumado com batalhas, ele não faz nada disso. A primeira coisa que ele faz é buscar ao Senhor e apregoou jejum. Meu querido, um soldado quando vai para a guerra, tudo que ele não pode fazer é jejuar. Ele tem que comer, tem que ficar forte para a batalha. Ele faz o contrário do que normalmente uma pessoa do mundo faria. Por quê? Porque ele tem Deus no coração. E ele sabe que para enfrentar as batalhas da vida, principalmente aquelas lutas que nós não estamos esperando. Se estamos esperando já é ruim, se não estamos é pior. A primeira coisa que você precisa é de Deus. Ele não sai correndo para um lado para o outro, prepara as espadas, chama carro de guerra, chama os metalúrgicos para fazer mais armas. Não. Vamos buscar ao Senhor. Mas como assim? Vamos buscar a primeira coisa, calma. Acalma teu coração. Acalma tua mente. Sossega. Primeira coisa, vamos buscar ao Senhor. Você está com uma luta, meu irmão? Você está com uma luta, minha irmã? Não importa qual seja o problema, repito, não importa se é saúde, se é financeiro, se é desemprego, se é uma tristeza por alguma perda, não importa o problema. Primeira coisa, calma. Começa enfrentando esse problema, buscando ao Senhor. Dobra o joelho no chão. E a primeira coisa que você faz é buscar Deus. Estava dizendo para o pastor Heber que nós estamos com algumas lutas. Eu oro todo dia pela minha família. Todo dia. Desde que eu me entendo por crente que eu oro pela minha família. Para alguns ser salvos, para algumas lutas que nós passamos, algumas dificuldades. Eu só tenho a agradecer a Deus tudo que Ele faz na minha vida. Só tenho muito a agradecer a Deus. E agora que eu estou ficando velho, eu estou começando a aprender. Quando vem um problema, a primeira coisa, vamos orar, vamos buscar a Deus. Joelho no chão. Vamos pegar esse problema e antes de entregar a qualquer pessoa humana, vamos entregar nas mãos de Deus. Deus vai olhar para esse problema, Deus vai olhar para a nossa vida, Deus está no controle, Ele não perde o controle das nossas vidas, Deus vai agir, Deus vai dar graça, Deus vai dar força, Deus vai sustentar. Se precisar de milagre, só há um que pode fazer milagre, é Deus. Então, meu querido e minha querida, essa é a primeira coisa que você tem que fazer. Busque ao Senhor. Deixa eu dar uma ilustração rápida para você. Eu me lembro muito, quando a gente era bem jovem, as pessoas contando aquelas histórias, no seminário mesmo eu contava muito isso, de missionários, e eu me lembro de William Carey. Quando William Carey foi para a Índia. Foi para a Índia sem sustento, foi para a Índia contra a vontade da sua denominação, e foi. E chegando lá, ele passou 9 anos traduzindo a Bíblia para a língua nativa. 9 anos, meu querido, traduzindo a Bíblia. O sapateiro William Carey. E quando estava terminando de traduzir a Bíblia para a língua nativa, sabe o que aconteceu? Um incêndio na sua casa, destruiu tudo. E chamaram William, corre William, e quando o William chegou na sua casa lá, o incêndio tomando conta da casa, o povo correndo para apagar com baldes de água, o William se ajoelhou no meio do terreiro, no meio do terreno, como se fala lá no Ceará, né?
se ajoelhou, abriu os braços e orou. Eu até me emociono. E orou olhando para aquela casa pegando fogo. E o trabalho de 9 anos da tradução da Bíblia. E o povo até brigando com ele. William, vamos. E ele lá, ajoelhado, de braços abertos, olhando para sua casa pegar fogo. 9 anos de trabalho, sendo que o trabalho era traduzir a Bíblia. A gente não entende, às vezes, os problemas quando chega na nossa vida. Ninguém entende, né? Mas, no caso de William Carey, quando a notícia chegou na Inglaterra, do incêndio, dos 9 anos de trabalho perdido, sabe o que aconteceu, meus irmãos? Houve o que nós chamamos de grande despertamento, ou grande avivamento do século XVIII. Ou seja, as pessoas se emocionaram, as pessoas se comoveram, as pessoas se sentiram na obrigação de fazer alguma coisa, e de repente, jovens estudantes, missionários, jovens pastores, se despertaram para a obra evangelística, e não só na Índia, mas no mundo todo, partiram missionários pregando o evangelho, inclusive no Brasil, vieram para o Brasil, e inclusive para Cruzeiro. Glória a Deus por isso, né? O evangelho chegou até Cruzeiro. De uma tragédia, de uma situação que parecia inexplicável. Como é que Deus permite que a casa do missionário pegue fogo? E a tradução da própria palavra de Deus para aquele povo que ia ajudar bastante essa tradução, para as pessoas se converter, pega fogo. Não parecia uma tragédia, uma situação perdida? Pois é. Daquela tragédia, nós temos que dar glórias a Deus, porque houve o grande despertamento, o grande avivamento, e o evangelho percorreu várias nações do mundo. Primeira coisa que você tem que fazer, buscar a Deus. Calma. Eu gosto muito do Salmo 46:10. Eu vou citar ele um pouquinho mais na frente. Mas por enquanto só o Salmo. Descansai. Outras versões diz: sossegai e sabei que eu sou Deus. Segunda coisa que você tem que fazer. Diz o texto que ele, no versículo 3, que ele congregou todo Judá, jejuou. Versículo 4 diz: Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Preste atenção, tem uma palavrazinha aqui extremamente interessante. Judá se congregou. No versículo 4, Judá se congregou. No versículo 5, Josafá se pôs na congregação. Essa palavrazinha hebraica, na Septuaginta, que é a tradução do hebraico para o grego, vai ser traduzido como eclesia. E eclesia, é a palavra para igreja. O que foi que Josafá fez? Primeiro ele buscou o Senhor. Mas em segundo lugar, ele repartiu o problema com a igreja. Ele levou o problema para a igreja. Olha, se Josafá quisesse resolver esse problema sozinho, bastava ele se entregar às nações. Mas ele reparte o problema com a igreja e a igreja também abraça o problema dele. Que é o que Jesus Cristo vai deixar claro no Novo Testamento. Quando ele veio ao mundo, ele deixa isso claro. Que nós devemos levar os fardos uns dos outros. Orar uns pelos outros. Amar uns aos outros. Aqueles versículos na Bíblia que se você fizer a pesquisa, provavelmente o pastor Weber consegue para você, se já não tiver colocado, é aqueles, nós chamamos versículos de, agora passou pela cabeça o nome, é versículo de reciprocidade. Mas ainda tem uma frasezinha antes, versículos neotestamentários, mandamentos de reciprocidade, essa é a ideia, mandamentos de reciprocidade, uns aos outros. Tem vários na Bíblia, acho que vem uns 20. Amai uns aos outros, levar os fardos uns dos outros, confessai uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, e por aí vai. É o que Cristo vai deixar claro no Novo Testamento que está acontecendo aqui. Não, ele reparte o problema com a igreja,
a igreja, junto com ele, entra nessa batalha, nessa luta para resolver o problema. Olha, meu irmão, preste bem atenção no que eu vou dizer aqui para você. Tem pessoas que não gostam de falar dos seus problemas. Para ninguém, mesmo sendo cristãs. Eu conheço muitos amigos assim. Eu acabei de perder um amigo que eu nem sabia que ele estava enfermo. Porque tanto ele como a sua família decidiu não falar para ninguém. E era uma enfermidade extremamente grave, e um amigo muito, muito querido. Este ano eu perdi 2 dos meus melhores amigos. E questão de um mês para o outro. Um mês, o outro perdeu. Um amigo muito que me doeu muito. Doeu tanto, irmãos, que até agora meu cérebro não consegue pensar nele morto. Quando eu começo a pensar nele nas nossas brincadeiras, ele trabalhou comigo muitos anos como professor, ele era professor de seminário. E meu cérebro trava, a minha mente, meu mecanismo psicológico trava para eu não me lembrar dele morto. Eu não participei do velório, até agradeço a Deus por isso, porque assim a imagem que eu tenho dele é dele ele vivo, não morto. Mas eles decidiram não falar para ninguém. E para mim foi um choque saber que ele estava doente num dia, estava muito grave no outro dia, no terceiro dia estava morto. Eu respeito a decisão de cada um sabe, eu respeito, do fundo do meu coração eu respeito a opinião do meu irmão, até porque ele é salvo, ele é um homem de Deus. Mas eu não sou assim. Quando eu tenho um problema, eu peço ajuda em oração. Ontem mesmo à noite, eu mandei vários pedidos para vários irmãos pedindo oração por uma luta que nós estamos passando de doença, né, na nossa família. Eu peço oração. E eu vejo esse princípio na Bíblia. Eu concordo que há coisas que nós não podemos falar para todo mundo. Tem problemas que é claro que eu não falo para todo mundo. Tem problemas que eu falo para as pessoas que eu confio. Que eu sei que pode me ajudar verdadeiramente. E eu até aconselho você também a ter essa ideia também. Não é toda coisa que você pode falar para todo mundo. Mas, irmãos, lutar nessas coisas sozinho também não é o correto. A melhor coisa a você fazer é pedir às pessoas que você confia, se não puder falar o problema para todo mundo, é procurar uma pessoa de confiança e pedir para orar com você, ajudar você em oração. Se é uma coisa que você pode falar, peça oração ao máximo de pessoas que puder. A gente vive no mundo materialista que não enxerga o mundo espiritual mais. Mas aqui no mundo espiritual tem uma luta, viu? Por trás de doenças, por trás de opressões, por trás de guerras, por trás de pandemias como essa que nós estamos passando, por nuvens de gafanhoto, ou que não faltam exemplos na Bíblia, tem forças espirituais também por trás disso, viu? Portanto, é importante que você reparta sua luta com a igreja. Joelho no chão, igreja, ore comigo por esse problema. Vamos clamar a Deus, levante um clamor a Deus. O texto é maravilhoso. Toda Judá se congregou. Por dizer o seguinte, toda a igreja se reuniu. Para quê? Para pedir socorro ao Senhor. Versículo 4. Não foi só o pastor, não foi só o rei, não foi só o líder. Toda a igreja se reuniu. Para quê? Vamos pedir socorro ao Senhor. De todas as cidades, e o texto é lindo, era crianças, era um adulto, todo mundo se reuniu na congregação, na casa do Senhor, para quê? Para pedir socorro ao Senhor. Esse é o segundo conselho que eu te dou, quando o problema bater na tua porta. Veja que ninguém se mexeu ainda para fazer nada, em termos de militares. Ninguém foi afiar a espada, ninguém chamou o exército, ninguém chamou reservistas, ninguém preparou nada. Até aqui, desculpe, a segunda coisa que eles fazem é ir para a igreja. Não foram para os quartéis generais, não. Vamos para a igreja. A primeira coisa, vamos buscar a igreja. Ô, meu querido, minha querida, se muitos problemas na tua vida tu tivesse feito isso, talvez tu tivesse vencido esses problemas. Buscar o Senhor, repartir a luta com a igreja. Isso me leva ao terceiro conselho que a Bíblia me dá
quando o problema do mal, quando o sofrimento bate na nossa porta. Versículo 6 em diante, eu vou parafrasear para os irmãos. Do versículo 6 em diante, ele vai fazer o que eu chamo a oração que toca o coração de Deus. Então, no versículo 6, em terceiro lugar, ele faz o que eu chamo da oração que toca o coração de Deus, ou a oração que sensibiliza Deus. Olha, nesses tempos que nós estamos vivendo, não é o caso da Igreja Presbiteriana de Cruzeiro, não é o caso. Porque eu acompanho, eu vejo e eu conheço o pastor Heber. Mas nesses tempos que nós estamos vivendo na cristandade, muitas pessoas deveriam ler essa oração e fazer dela, não digo um modelo, mas tirar dela lições para como orar. Preste atenção nessa oração. Eu já vi essa oração em hebraico, por um hebraísta. Você fica emocionado com essa oração no original. Mesmo na língua portuguesa, você consegue perceber algumas coisas nessa oração diferente. Por isso que eu digo que é a oração que sensibiliza o coração de Deus ou que toca o coração de Deus. Olha como que começa. Ah, Senhor. Isso aqui é uma interjeição. Em português, podia traduzir assim. Oxalá. É aquele suspiro que você dá. Ah, Senhor. Sabe aquele suspiro do fundo do coração, que você se desmancha diante de Deus. É mais ou menos assim. Senhor, meu Senhor, ó Senhor. Ah, Senhor, Deus de nossos pais. Ele começa afirmando quem Deus é. Tu és Deus nos céus. Em outras palavras, tu é o único Deus. Só tu é Deus. Ele começa afirmando quem Deus é. É tu que domina sobre os céus e todos os reis do povo. Em outras palavras, tu é maior do que essas nações. Tu é maior do que esse problema. Só tu é Deus. Só tu dominas. Só tu tem o poder. Ele começa assim, afirmando quem Deus é. Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Eu, de novo, fico emocionado ouvindo isso. Porque, às vezes, quando o problema bate na nossa porta, a gente vê o problema maior do que Deus. Isso é comum ao ser humano fraco, limitado, pecadores como nós somos. Mas um cristão maduro, um cristão preparado, cheio do Espírito Santo, quando ele vê o problema, ele vê um Deus maior do que o problema. Tu dominas, Senhor, sobre todos os reinos da terra. Tu é o único Deus. Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Não há quem possa resistir, e nem o que possa resistir. Deus é o Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Esse problema que eu estou passando não é maior do que o nosso Deus. O problema que você está passando não é maior do que o seu Deus. Ele continua. Nosso Deus. Eu vou parafrasear para ganhar tempo aqui. Versículo 9 é importantíssimo. Deus, o Senhor nos prometeu, Ele está dizendo, se algum mal nos sobrevier, qualquer que seja ele, espada, no caso guerra, por castigo, por causa dos erros dele, peste ou fome, aqui entra o coronavírus, viu? Peste. Aliás, peste e fome sempre andam de braços dados, viu? São irmãs gêmeas. Onde uma vai, a outra vai. Onde a fome vai, a doença, a peste vai. Aí onde a peste, a doença vai, a fome acompanha. São irmãs, são gêmeas siameses. Onde uma vai, a outra vai. É o que nós estamos passando no Brasil, né? Peste ou fome. O que é que nós vamos fazer? Nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti. Pois o teu nome está nesta casa. E clamaremos a ti na nossa angústia. E tu nos ouvirás e livrarás. Vamos nos apresentar nesta casa diante de ti. O teu nome está nesta casa, não está em todo lugar.
mas está na igreja, na casa, no meio do povo de Deus. Nós vamos nos apresentar diante de Ti, vamos clamar a Ti na nossa angústia, e Tu nos ouvirás e livrarás. Deus já ouviu o seu clamor. Muito bem, meu querido. Versículo 12. Ah, nosso Deus, acaso não executarás Tu o Teu julgamento contra eles? É interessante que ele fala o seguinte: Senhor, foi o Senhor que mandou a gente se desviar dos amonitas, dos moabitas, porque ainda tinha sangue hebreu, né? Quando eles saíram do Egito, Deus não permitiu que eles atacassem esse povo. Por quê? Porque eram filhos de Ismael. Era ainda sangue de Jacó, certo? E aí eles agora vêm e pagam o bem com o mal. Aliás, meus irmãos, esse povo aqui era um povo interessante. Todo o exército que subia para atacar Israel, os moabitas, os amonitas e o pessoal do Monte Seir, os filhos de Ismael, podia ser quem quer que fosse. Se subisse um exército contra Israel, eles sempre se aliavam a esse exército para atacar Israel. Podia ser, como diz no Ceará, o cão chupando manga. Se subisse para atacar Israel, eles se aliavam. Eles só tinham uma coisa em comum entre eles: o ódio a Israel. Mais nada. Então, qualquer nação que atacasse Israel, Egito, Assíria, Síria, Babilônia, Pérsia, eles se uniam a eles. Até hoje é assim, né? Cumprindo a palavra de Deus, que falou que haveria guerra de geração a geração entre eles. Muito bem. Mas a oração que Josafá faz é aquela oração que toca o coração de Deus. É aquela oração que se derrama diante de Deus. Não é como algumas que a gente vê hoje em dia, que chega com o punho cerrado, atrevidamente, falando com Deus. Não. Ele é uma oração humilde. É uma oração sincera. Ele fala exatamente o que está acontecendo. Ele não esconde nada. É uma oração em que ele se derrama diante de Deus. E se você olhar o versículo 12, preste bem atenção no versículo 12 dessa oração. Ele vai dizer o seguinte: em nós não há forças para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer. Senhor, eu não tenho forças para enfrentar esse problema. Senhor, eu não posso, eu não tenho como, Senhor. E não tinha mesmo, não. Ele está sendo sincero, não há forças, e não há mesmo. Os problemas quando vêm para nós, irmãos, dependendo do problema, tem hora que você não tem força nem de se levantar. Quanto mais de lutar contra ele. Mas ele faz a oração sincera. Ele faz uma oração humilde, uma oração sincera, mas acima de tudo, não esqueça a primeira coisa que eu falei. Ele faz a oração afirmando quem Deus é. Senhor, nós não temos forças, mas Tu tem toda a força, tem todo o poder, como eu falei no versículo 6 e no versículo 7. A Tua destra, na Tua mão está a força e o poder. Nós não temos, mas Tu, nosso Pai, tem. Isso me leva ao meu quarto ponto. Eu sei que presbiteriano é só 3 pontos, mas Batista não tem isso não. A Batista passa de 3. Isso me leva ao meu quarto ponto. No versículo 12, no finalzinho, que eu não li, ele diz o seguinte: porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Veja bem, ele busca ao Senhor em primeiro lugar, ele reparte o problema com a igreja, ele faz a oração que toca o coração de Deus, que sensibiliza Deus. E a quarta coisa, ele coloca os olhos em Deus. Ele não coloca os olhos no problema. Porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Eu não tenho força, eu não sei nem o que fazer. No versículo 12 vai dizer, nós não sabemos nem o que fazer com esse problema. Mas uma coisa eu sei o que eu tenho que fazer. Colocar os meus olhos em Ti, Senhor. Meu querido, quando você
busca o Senhor em primeiro lugar. Quando você reparte o problema com a igreja, toda a igreja começa a orar. Quando você faz a oração ou as orações, eu vou colocar no plural, que toca o coração de Deus, e você coloca seus olhos em Deus, acredite, a coisa muda de figura. Lembra de Pedro? Pedro, enquanto olhava para Cristo, caminhou sobre as águas, experimentou o poder de Deus. Aquela tempestade, aqueles ventos não eram nada para ele, nada. Experimentou o sobrenatural de Deus. Sentiu o poder de Deus. Viu o milagre nele mesmo, acontecendo com ele mesmo. Quando tirou os olhos de Cristo, afundou. É o que ele está dizendo aqui. Mantenha seus olhos em Deus. Quando acontece isso, irmãos, veja só agora a reação do céu, não é nem dos homens. Os homens fizeram isso. Nós fizemos a nossa parte, né? Soberania de Deus, responsabilidade humana, como dizia João Calvino. Soberania de Deus, responsabilidade humana. Os homens fizeram o que tinham que fazer. Buscar Deus, repartir o problema com a igreja, oraram, oração que toca o coração de Deus, mantiveram seus olhos em Deus. Agora, olha o que acontece lá para cá. No versículo 14, 13, estava todo Judá de pé. Veja que essa cena que eu acho lindo. Mulheres, crianças, toda a igreja junta diante do Senhor. Senhor com letra maiúscula, porque é o nome de Deus. Yahvé. Quando isso aconteceu, versículo 14. Então, o que veio, meus irmãos? Veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. Aleluia! Veio o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Não é só Josafá que sentiu, toda a congregação sentiu a presença do Espírito Santo, o Espírito do Senhor no meio da congregação. Olha, meu irmão, se parasse aqui, já estava bom demais. Deus está aqui, todos sentiram a presença de Deus. Sabe o que está acontecendo com o cristianismo atual? É que as pessoas não estão mais sentindo Deus. Nós estamos tão racionais, tão materialistas. Eu não estou pregando aqui, meus irmãos, um misticismo gospel. Não, eu sou contra isso. Eu não estou pregando aqui, meus irmãos, um sensacionalismo evangélico. Não, eu sou contra isso. Mas também sou contra aquele cristianismo seco, materialista, racionalista, que você não sente mais Deus. Que você não sente mais aquele arrepio, aquele êxtase da presença de Deus. Porque a Bíblia deixa claro que eles sentiram, e não veio sobre uma pessoa, veio no meio da congregação. A igreja sentiu o poder de Deus, a presença do Espírito Santo. Versículo 14. Claro que ele não vai, ele escolhe um profeta para poder trazer a palavra de Deus. E diz o seguinte, no versículo 15: dai ouvidos, toda a igreja, todo Judá, todo Jerusalém. E tu, ó rei, tu que é o cabeça do povo, o que vos diz o Senhor. Não temas. Eu vou colocar não temas, ou não temais. Vou colocar no singular, não temas. Não te assuste por causa dessa grande multidão ou por causa desse grande problema que está na tua vida, na tua casa. Não temas, não te assustes. Por quê? Ele responde, porque a peleja não é vossa, mas de Deus. Se eu falar isso para você, talvez não vá te acalmar em quase nada. Mas, meu irmão, o Espírito Santo de Deus falando isso para você pessoalmente muda tudo. Uma coisa é o pastor Helder falar isso para você, ou o pastor Heber falar isso para você.
Outra coisa é você ver isso como Deus falando para você, como o Espírito Santo falando para você, sentindo o Espírito Santo. Não tenha medo. Descanse. Calma. A luta não é tua, mas de Deus. E ele continua. Amanhã descereis contra ele, eis que sobe pela ladeira de Ziz. Encontrá-lo-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Para aí um pouquinho. Para aí. Quando eles começaram a buscar o Senhor e a orar, diz o texto que eles estavam em Azazon Tamar, que é em Gedi, versículo 2, finalzinho do versículo 2. Vem uma grande multidão contra ti. Estão lá em Azazon Tamar, que é em Gedi. Se você olhar no mapa bíblico, eles estão a 50 quilômetros de distância de Jerusalém. 50 quilômetros. 50 quilômetros, meu pai, está dentro de casa praticamente. E eles então vão buscar Deus. Ora, jejuam, vão para a igreja, fazem a oração que toca o coração de Deus, colocam os olhos em... Quando termina de fazer tudo isso, a multidão está a 12 quilômetros agora. Em outras palavras, reverendo, se quando começou a orar, o problema estava perto, mas ainda um pouquinho mais longe, depois que oraram, o problema estava em cima deles. Ou ainda de outra maneira. Quando eles começaram a orar, a coisa estava ruim. Quando terminaram de orar, a coisa estava pior. Pastor, o que adiantou então orar? Se eu orei e agora foi pior. Os homens estão aqui a 12 km distante da gente do exército. Veja que há uma mudança, não externa, em primeiro plano. Mas há uma mudança interna em Josafá e toda a igreja. Porque no versículo 17, neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor é convosco. Depois que eles fizeram a parte dele, o Espírito do Senhor veio, traz uma palavra de confiança, traz uma palavra de esperança, o Espírito Santo. Eles sentem o Espírito Santo. Mas os cristãos dizem, olha, a luta não é de vocês, é de Deus. Mas não significa que vocês não tenham que fazer a parte de vocês. Se levantem, não tenham medo, joga por terra essa tristeza, essa depressão que cai por terra, se levanta e vá para a batalha. Vão enfrentar a luta, vão enfrentar o problema. Mas não se preocupe. Não tenha medo, essa batalha é minha. É aquela coisa do calvinismo e do arminianismo, né? Soberania de Deus, responsabilidade humana. A luta é de Deus. A vitória vai vir de Deus. O livramento é Deus que vai dar. O milagre é Deus que vai fazer. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Levanta e vai para a batalha. Não fica aí deitado no sofá, deprimido, choramingando, triste. Não, levanta a cabeça e vai para a luta, faça a sua parte. E o resto é com Deus. Tome posição. Amanhã, versículo 16, amanhã desçam contra eles, enfrente o problema, não baixe a cabeça, não se renda, vá para a luta e fique tranquilo, que o Senhor é convosco e a peleja não é vossa, é de Deus. No versículo 16, Josafá agradece a Deus, ora mais uma vez, se prostram diante do Senhor, adoram ao Senhor, e dispuseram os levitas dos filhos do Coatita, dos Coreitas, para louvar o Senhor, Deus de Israel, em voz alta, à sua maneira. Eles se levantam e vão enfrentar o problema louvando a Deus. Se você lembrar do versículo 2, quando chegou a notícia, o que foi que aconteceu? Ele teve medo. Quando estavam a 50 quilômetros de distância. Agora que Deus fala com eles, eles se levantam, o problema está a 12 quilômetros de distância, e eles se levantam e vão enfrentar o problema, cantando e louvando a Deus. Olha a diferença. Porque mudou o coração, mudou o espírito, mudou a mente.
A fé aflorou no coração deles, a certeza de que Deus não os abandonaria. Isso é incrível. Tem um provérbio que diz que quem canta, os males espanta. Quem louva a Deus não espanta o mal, destrói, aniquila todo o mal. Eles foram para a luta cantando e louvando a Deus. Em vez de ficar aí choramingando, deprimido, deprimida, triste, sem força, se levante, enfrente o problema dando glórias a Deus, louvando a Deus. Aliás, esse versículo é muito bom, e eu tenho aqui um recado para o pessoal que é levita, que toca aqui na igreja. Se um dia tiver uma guerra aqui no Brasil, as primeiras pessoas que vão colocar na frente são os levitas. Sabe por quê? Porque foi o que Josafá fez. Em vez de colocar os melhores guerreiros na frente, e os melhores espadachim, arqueiros, cavalaria, ele colocou os levitas na frente. E os levitas foram na frente, cantando e louvando a Deus. Isso está no versículo 21. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército. É incrível. Louvasse a Deus, dizendo, rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Irmãos, nem foi a cavalaria na frente, nem foi a infantaria na frente, nem foi os arqueiros na frente. Eles colocaram na frente os levitas, os cantores. Eles foram para a guerra, eles foram para a luta, cantando, louvando a Deus. Imagina uma coisa dessa. Eu não sei qual foram as canções que eles cantaram, mas se fosse hoje nós íamos cantar Tu és fiel, Senhor. Já imaginou? Então, eles foram cantando e louvando a Deus. O espírito interno tinha mudado. Porque quando nós temos problemas, duas coisas acontecem. Eu já vou encerrar. Duas coisas acontecem. Primeira coisa, é o problema em si. E a segunda coisa que acontece é o problema interno. Quando você se rende para o problema antes mesmo que o problema chegue em você. Isso é por isso que hoje nos hospitais eles aceitam tanto as visitas religiosas, aquelas pessoas que... Por quê? Porque às vezes a depressão, a tristeza, a angústia prejudica o próprio tratamento. Aliás, por sermos uma unidade psicossomática, se os médicos tivessem lembrado de ler a Bíblia alguns anos atrás, saberiam disso. E muitas pessoas ficam mais doentes não é por causa do problema, mas por causa do espírito abatido, por causa da depressão, por causa da tristeza, por causa da angústia. Aqui Deus já curou o primeiro problema, que foi interno. A fé aflorou em todos eles, e eles foram para a luta. E meus irmãos, para encerrar, quando você faz o que eu disse aqui, você busca o Senhor, você reparte o problema com a igreja, você faz a oração que sensibiliza o coração de Deus, você mantém os olhos em Cristo, sempre o Espírito Santo do Senhor virá sobre você, te iluminando, falando, aconselhando, sustentando você, dizendo para você que a luta não é sua, é de Deus. Você se levanta, você se ergue com outro espírito, com a fé renovada, com a confiança renovada e vai para a luta. E vai cantando e louvando ao Senhor, glorificando a Deus mesmo na luta. E quando isso acontece, eu encerro mostrando para você. Versículo 26 diz que... Versículo 23 em diante, diz que quando eles chegaram lá, o Senhor colocou uma emboscada contra eles mesmos, Amon, Moabe e o pessoal do Monte Seir. Isso está no versículo 22. Entre eles mesmos começou a haver uma desavença. Como eu disse no começo, esse povo, eles não eram amigos. Eles só tinham uma coisa que unia eles, o ódio a Israel. Então, nós não sabemos o que aconteceu, mas Deus provavelmente aconteceu algum problema por lá, alguém roubou alguém disse alguma coisa que o outro não gostou, começou uma pequena discussão, daí virou uma briga, virou uma guerra entre eles mesmos. Quando Israel chega lá, para enfrentar aquele exército com o coração cheio de fé e de coragem e determinação, não tinha mais o que enfrentar.
Deus já tinha dado a vitória. Eram só cadáveres espalhados. Isso está do versículo 22 até o versículo 25. E quando chega no versículo 26, diz que ao quarto dia se ajuntaram no vale de Benção, onde louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar Vale de Bênção até o dia de hoje. Quando eles chegaram para enfrentar o problema, Deus já tinha resolvido o problema. E aquilo que era para ser o vale da sombra da morte, Deus transformou em Beracha, ou Beracha, como alguns falam, e outros ainda falam Beraca. Eu acho que a pronúncia correta é Beracha. Quando chegaram lá, ao invés de ser o vale da sombra da morte, se transformou no vale de Beracha, o vale da bênção. Deus transformou o vale da sombra da morte no vale da bênção. Eles realmente não tiveram que lutar. A luta foi de Deus. A vitória foi de Deus. Se uniram, se reuniram para orar e louvar o Senhor em Beracha, no vale da bênção. Meu amado irmão, minha amada irmã, esta é a palavra que eu queria trazer para os meus irmãos hoje. O que fazer quando o problema do mal, quando o sofrimento bate na nossa porta? Primeira coisa a fazer é buscar o Senhor. Segunda coisa a fazer é pedir oração na igreja, repartir com a igreja a sua luta em oração, em jejuns, joelho no chão. Terceira coisa a fazer, meus irmãos, é orações que sensibilizam o coração de Deus. Orações que tocam o coração de Deus, orações com humildade, que se derramam diante de Deus, afirmando quem Deus é, quem nós somos, que o poder está em Deus. A quarta coisa é manter os olhos em Cristo. E quando você faz isso, o Espírito Santo do Senhor vem sobre você. Você sente a presença do Espírito Santo. Ele fala a você, não temas, não te assombres, não te assustes, porque eu sou o teu Deus. Eu te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. A batalha não é sua, a batalha é de Deus. Mas não fique aí prostrado, deitado, sentado, deprimido. Não, se levante, vá para a luta, faça a sua parte. E você vai ver que o nosso Deus transforma o teu vale da sombra da morte em Beracha, o vale da bênção. Deus te abençoe. Nosso Deus, nós te agradecemos por tua palavra, por teus ensinamentos. Abençoa meu irmão, minha irmã. Abençoa a tua igreja em toda a terra, para que nós, nesses tempos difíceis, possamos tomar posse dessa palavra, destes ensinamentos preciosos de um Deus que não pode mentir. E nos levantarmos, meu Pai, sabendo que nossas lutas não são nossas, mas de Deus. E que Deus vai nos dar a vitória, vai nos dar a cura e os milagres que precisamos. Não porque somos bons, não porque merecemos, mas para a glória do nosso Deus. Amém. Louvado seja Deus pela palavra que ouvimos nessa noite do pastor Helder Carantino. Muito obrigado, meu amigo, por estar fazendo essa palavra tão inspiradora, que nos leva a colocar em Deus a nossa confiança, a estar em oração, buscando, compartilhando com a igreja e voltando os nossos olhos para o Senhor. Que Deus abençoe sua vida e toda a sua família, bem como o seu ministério. Nós louvamos ao Senhor por essa noite, amados, em que fomos alimentados pela palavra de Deus. Neste momento, eu quero trazer a você, membro desta igreja, você que nos acompanha, alguns recados importantes. O primeiro deles, eu quero lembrá-los dos nossos cultos nos lares. Eu quero desafiar você, com a sua família, a estar fazendo o seu culto no lar, a estar buscando ao Senhor em família. Esse tempo que Deus nos dá, para que você possa, junto com a sua família, fortalecer os seus passos no Senhor. Eu desafio você, na sua casa, a estar fazendo isso de uma forma devocional com o Senhor Jesus. Uma outra coisa que temos feito, amados, são as lives no Facebook. Todas as segundas, quartas e sextas,
às 20 horas, às 8 horas da noite. Um convite para que você possa estar participando e ouvindo uma palavra de reflexão bíblica e depois orando por motivos que nós temos colocado diante de Deus. É importante, como eu sempre venho dito, se você não puder participar de todas, pelo menos escolha um dia da semana para você estar ouvindo, para estar participando e estar também enviando os seus motivos de oração. Terceiro recado, a nossa EBD Online, todos os domingos às 9 horas da manhã, um tempo que nós separamos para estudar a palavra, para ouvir de Deus e entender aquilo que Ele tem para cada um de nós. Fica o convite para você então estar participando desses recursos que nós temos provido, para que você possa estar ouvindo, se edificando e se alimentando da palavra de Deus nesses dias que nós estamos enfrentando de pandemia, de isolamento social, com tantas restrições, que nós possamos estar sendo alimentados e fortalecer a nossa fé. Um outro recado, eu quero desafiar você a continuar dando o seu dízimo e a sua oferta. Lembrando que não se trata de barganha, não se trata de negociação com Deus, mas um dar com alegria, de forma voluntária. Nós louvamos a Deus porque nesta igreja os irmãos têm sido fiéis. Nós temos visto, em meio a toda essa crise, Deus sustentando, Deus provendo aquilo que é necessário a cada família. Eu tenho ouvido dia após dia dessa igreja bênçãos que Deus tem derramado. Eu tenho ouvido da parte dos irmãos tantas coisas boas que têm acontecido. Então, eu quero louvar ao Senhor pela sua vida e quero desafiar você, meu irmão, a estar ofertando e dizimando na casa do Senhor. Para isso, você faça o seu depósito nesta conta que está aparecendo no seu vídeo agora. Esta é a conta que nós temos para que você possa depositar o seu dízimo e a sua oferta. Louvado seja o Senhor por todas essas coisas. Lembrando que, após o seu depósito, do dízimo, da oferta, você possa mandar o comprovante para o nosso tesoureiro Leué, para que ele possa fazer a contabilidade ali e, como tenho dito, ao final deste ano, nós possamos ter a prestação de conta aonde o dinheiro foi investido, como foi administrado. Ainda nessa situação, amados, eu quero desafiar você, membro desta igreja, você que nos acompanha, a estar intercedendo por nós. Por quê? Nós somos uma congregação, estamos com um trabalho de plantação de igreja aqui em Cruzeiro. E nós temos o sonho de construir um templo próprio, para que a gente não venha ter que pagar mais o aluguel do salão que nós estamos aqui hoje. Nós ganhamos um templo de 300 metros quadrados. Todavia, é necessário comprar um terreno para que a gente possa construir esse templo. E aqui em Cruzeiro, os terrenos são preços um pouquinho caros, né? Eu digo um pouquinho caro porque são bem caros mesmo. São terrenos na faixa de 800 mil a 1,5 milhão, para você ter ideia. Então nós estamos orando para que o Senhor intervenha nessa situação e nos dê condição de comprar um terreno. Então eu convido você a estar orando e, se for necessário, se Deus tocar seu coração, nos ajudar também com uma oferta especial para a compra do terreno. Como que vai funcionar essa oferta especial? Você pode mandar qualquer valor que Deus colocar no seu coração, mas depois que você depositar nessa mesma conta que nós passamos aqui, agora eu vou até colocar de novo essa conta aqui, você vai fazer o quê? Mandar o comprovante para o nosso irmão Leué e descrever terreno, porque esse dinheiro vai ser colocado na poupança que há nessa conta, especificamente para a compra do terreno, amados. Então, eu quero fazer esse desafio a você. Se você não pode ajudar financeiramente, ore para que Deus levante pessoas que vão poder nos ajudar, com qualquer valor que seja, até que a gente possa alcançar um valor aí que a gente tenha condição de comprar um terreno. Tá ok, amados? Eu conto com vocês. Ainda, um último recado, eu quero lembrá-los que nós vamos ter o nosso Momento Kids, assim como tivemos semana passada, um tempo muito bacana, com uma boa aceitação de outras crianças que nem frequentam a nossa igreja. Então, quero convidar você, pai, mãe, que seu filho pequeno agora, acabando o culto, você acessa nesse mesmo canal do YouTube aqui, a aulinha especial para os nossos filhos, e depois compartilha com as pessoas que você sabe que têm filhos pequenos. Vamos espalhar essa ideia, compartilhar, para que mais pessoas possam estar assistindo e ouvindo da palavra de Deus. Amados, é muito importante que ao final dessa pregação, deste culto, você entre nesse vídeo no YouTube aqui e deixe o seu comentário, curta e compartilhe, para que mais pessoas possam estar participando
deste tempo que nós temos. Eu quero convidar você na sua casa agora a estar orando comigo, encerrando esse culto nessa noite. Vamos estar orando, feche os teus olhos, vamos invocar ao Senhor numa oração mais uma vez. Amado e bondoso Deus, nós te louvamos por essa noite de culto. Quero agradecer pelos irmãos que estão aqui nos ajudando, especialmente o Eduardo, que tem nos ajudado aqui na gravação. Que o Senhor abençoe a ele, sua família, que ele possa estar com bastante serviço nesse momento que tem passado, que o Senhor possa trazer mais e mais trabalhos a ele. E pedimos, ó Pai, que a tua graça e teu amor seja sobre todos que estão participando. Que seja uma ótima semana, essa que vai entrar, que o Senhor abençoe o trabalho de cada um, os estudos, a família, que nós tenhamos do Senhor a tua bênção. Que as palavras que ouvimos hoje com o nosso irmão, pastor Helder Carantino, possa estar no nosso coração, nos alimentando, a olhar para o Senhor e confiar no Senhor diante de tudo aquilo que vem até nós. Pedimos ao Senhor que nos capacite com o teu Santo Espírito e que sejamos, ó Pai, inspirados pelo Senhor a viver para a tua honra e para a tua glória, Pai. Teu é o querer e teu é o efetuar nas nossas vidas. Nos abençoe nesta noite e nos dê uma excelente semana em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o eterno amor do nosso Deus e Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos, hoje e para todos sempre, para a glória de Deus. Amém. Que Deus abençoe, uma ótima semana a todos.